pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Filosofia Universica. Como prometido, esse é o nosso segundo vídeo, em que a gente volta para falarmos um pouquinho mais dessa filosofia original, clara, simples e de um brasileiro que muito nos orgulha. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Eronildo. E no vídeo passado a gente trouxe as primeiras informações sobre essa filosofia, né? E hoje a gente vai dar um mergulho já com mais profundidade, porque entraremos em questões da mística, da matemática e da metafísica, tá? Essas três características em que o professor Holden viu aí uma conexão, tá? Então, para entrarmos nessas questões, entendermos um pouquinho mais de matemática, mística e metafísica, é preciso aqui a gente fazer aqui uma retrospectiva no pensamento do professor Holden, que ao longo do tempo ele foi maturando. Acredito eu que o momento de maturação foi justamente quando ele já tinha saído da Igreja Católica e da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, no estado de New Jersey, e foi lá nessa Universidade de Princeton em que ele teve ali um contato muito importante para a consolidação da filosofia universica. Foi quando ele conviveu ali com o Einstein, porque o Einstein dava aula nessa universidade. Holden ficou lá de 1944 até 1946, período da Segunda Guerra Mundial. Ele trabalhou como intérprete, tendo em vista que Holden falava o inglês, falava o alemão, e ele foi convidado para isso. No mesmo ano de 44, Holden viajou para Washington, e lá na Universidade de Washington, ele conheceu o reitor e por um breve período ali trocou algumas ideias e depois retornou para Princeton. Esse tempo que o Holden passou ali com o reitor da Universidade de Washington foi o suficiente para que o reitor percebesse o grande pensador que era o professor Holden. E Holden vai passar de 1944 até 1946 e depois vai viajar para Washington porque ele vai assumir uma cadeira lá, inicialmente para dar aula de filosofia e religiões comparadas. Ele começa com 40 alunos e termina com 400. Depois o reitor vai, quando ele vai retornar ao Brasil, nos anos 50, o reitor quer dar uma cátedra permanente, ele recusa, não quer. Ele veio para o Brasil, né, para trazer aí a consolidação da filosofia universica. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que nesse período de 44 a 46, que ele ficou em Princeton, ele teve um contato muito estreito ali com Einstein. E é aqui, nesse ponto de experiência vivida, que o professor Holden vai maturar o seu pensamento nas questões místicas, matemáticas e metafísicas. Tá? Por quê? Porque a gente sabe que o cientista Albert Einstein era profundamente religioso e, por que não, também filósofo. Einstein tinha uma frase muito citada pelo professor Holden nas suas aulas, que dizia o seguinte: penso 99 vezes e nada descubro. Paro de pensar e eis que a verdade me é revelada. Pensemos bem nessa frase. É ou não é uma exaltação à mística? Porque foi justamente isso que aconteceu com Einstein. Naqueles momentos de solidão dele, registrado pelo professor Holden na biografia que o professor Holden escreveu sobre Einstein, no livro Einstein, o Enigma da Matemática. Depois,
a editora, né, do senhor Martin Claret vai mudar o título para Einstein, o Enigma do Universo. Mas o título original era Einstein, o Enigma da Matemática. E por que que isso nos importa? Porque essa experiência com Einstein, esse cientista genial, filósofo, profundamente religioso, como ele mesmo declarou, né, faz com que o Holden perceba uma estreita conexão entre matemática, mística e metafísica. Lembremos-nos que foi nesse período, né, desse contato com Einstein, que o Holden teve um conhecimento muito íntimo ali com Einstein, nesses sentidos metafísicos, né? Lembrando que quando Einstein nos trouxe genialmente a fórmula genial de que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, essa equação, ela não é uma questão, ela é uma resposta a algo que empiricamente, naquele momento, não foi possível ser comprovada. Essa fórmula, onde ele diz que qualquer corpo físico na velocidade da luz ao quadrado é igual a energia, foi um feito genial. Por quê? Porque ele está trazendo um conhecimento novo, uma época em que você não tinha recursos tecnológicos e conhecimentos científicos para comprovar aquilo que estava sendo colocado na mesa. Quando os jornalistas perguntavam ao Einstein se aquilo que ele estava dizendo era verdadeiro, ele dizia sim. E quando o jornalista de Princeton perguntava ao Einstein, e você pode provar? Ele dizia não. Mas é isso. Porque as provas são para aqueles que não conseguiram atingir esse conhecimento. Então, percebamos que o grande matemático, cientista Albert Einstein chegou a uma verdade revelada misticamente. E aqui nós temos a primeira conexão matemática e mística, que vai revelar o quê? Um conhecimento metafísico. Energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, dito intuitivamente. Porque chegar a essa equação empiricamente é impossível. Até hoje, não é possível submeter a qualquer objeto físico a velocidade da luz ao quadrado para ter uma prova experienciada desse conhecimento. Pois bem, foi exatamente aqui que o professor Holden encontrou essa estreita conexão entre matemática, mística e metafísica. Esses três assuntos abordados, né? Matemática pela ciência, mística pelas religiões e metafísica pela filosofia, né? Lembrando que Aristóteles tratou muito bem dessa questão da metafísica, embora não tenha ele, né, avançado mais um passo em relação a essa metafísica no sentido da mística, naquilo que o Platão chamava de mistério. Então, gente, por hoje a gente fica por aqui, tá? A gente mergulhou um pouquinho com mais profundidade na filosofia universal do professor Holden, para a gente compreender mais essa filosofia original, que acima de tudo nos convida à reflexão, à meditação, e que através do autoconhecimento é possível se atingir uma autorrealização. Fiquemos com essa reflexão de hoje, né? Até o nosso próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de dar aí o seu like, tá? Se inscrever no canal, acionar o sininho aí para receber todas as notificações, tá bem, pessoal? Então, até o nosso próximo vídeo, tá bom? E terminaremos com a vinheta. Até o próximo, ok?